Seja bem-vindo ao nosso canal, a Bíblia em Foco Oficial. Eu agradeço por você participar. Neste vídeo, compartilharei da experiência da minha mamãe. Eu me recordo de um grupo de pessoas, entre 2 a 3 pessoas de vez em quando, saindo da minha casa, eu pequenininho, e a minha mãe muito feliz em participar de um estudo, que eu não entendia nada, o que estava acontecendo ali, mas era um estudo de livros, e ela começou a frequentar uma reunião, e era no Salão do Reino, e eu, por vezes, fui com ela, né? Então comecei a entrar neste mundo das Testemunhas de Jeová. Eu estudei com eles e cria piamente que os ensinos da organização eram os mais lógicos, eficazes, verdadeiros. Tive estudos, comecei possivelmente aos meus 15 anos e estudei. Por exemplo, o primeiro livro que eu estudei foi A Verdade que Conduz à Vida Eterna, era um livro azulzinho. Estudei alguns livros, fui a um culto numa igreja batista, e depois fui no culto de domingo, e o que acontece é que eu comecei a questionar todo o ensino das Testemunhas de Jeová, me converti, né, na igreja batista. Pouco a pouco eu fui conversando com a minha mãe, explicando para ela que havia uma outra proposta, e não somente as Testemunhas de Jeová, porque ela não tinha dúvidas que as Testemunhas de Jeová representavam o único caminho certo. Bom, comecei a conversar com ela sobre a possibilidade de ela estar no caminho errado, porque assim, você se converte a Cristo e você percebe então que até aquele momento o que você estava fazendo era coisa humana, sem sentido, era uma proposta religiosa e que não encontrava apoio nas Sagradas Escrituras. Isso para mim foi muito transparente desde a minha conversão e daí em diante. Então eu percebi, olha, eu perdi meu tempo e a Testemunha de Jeová realmente não tem a verdade. E eu tentei conversar com a minha mãe, mas era era um problema, porque as perguntas que eu fazia, e eu sempre respeitei muito a minha mãe, sempre cuidei muito dela, sempre fui um filho que a honrou, e bom, a partida dela mexeu muito comigo, mas tem coisa boa aí que eu quero contar. Então eu falava com ela e às vezes entrava num certo processo de discussão, coisa que eu não queria, mas às vezes era até inevitável, e eu ficava então quieto para não deixá-la triste e também nervosa, né? Minha esposa já era então casado, esta fase da minha vida que eu estou dizendo agora, eu já era casado. Minha esposa também da Igreja Batista, e minha esposa de vez em quando conversava com ela, mas a gente tinha muito cuidado devido a ela ficar nervosa e sem respostas, tá? Por que do nervosismo? Porque ela não encontrava respostas. Bom, a minha mãe, ela numa certa oportunidade, ela disse assim: Marcelo, olha, eu não tenho as respostas, porque eu não conheço o que a Bíblia diz. Então veja, ela disse o seguinte, em outras palavras: não é que não há respostas, é que eu sou ignorante. E entenda, o termo ignorante, ele não é depreciativo. Ignorante quer dizer falta de conhecimento. Então ela quis dizer: olha, eu não tenho conhecimento de causa deste assunto, mas eu vou trazer 2 anciãos aqui para conversar com você. Esses 2 anciãos eram os que mais conheciam a palavra, né, deles, não a palavra de Deus, mas a palavra deles. E eu falei: tá bom, mãe. Mas eu lembro que na época, conversando ali, então estava minha mãe, os 2 anciãos, a minha esposa, e falei para minha esposa: olha, fique em oração.
E eles começaram a conversa mais ou menos assim: olha, Marcela, sua mãe falou que você tem muitas dúvidas e estamos aqui para esclarecer, né? Aí eu disse assim: não, peraí, vocês não entenderam nada, eu não tenho dúvida de nada, não. O que está acontecendo é o seguinte: eu fiz perguntas para minha mãe, ela não respondeu, e ela disse que vocês me trarão a resposta, então não sou eu que tenho dúvidas, eu estou aqui esperando as respostas. E aí nós começamos a conversar, com muito respeito, não, né? Mas criou-se um debate, eu não me lembro quanto tempo nós ficamos conversando, mas é assim, as perguntas que eu fiz, eu disse, olha, o corpo governante não pode ser o profeta de Jeová, e eu levei passagens das revistas que dizem que o corpo governante é profeta de Jeová, né? Eu falei, não pode, porque eles mentiram. E falei sobre Jesus. Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, porque ele recebeu adoração. E vamos lá para para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 até o 9, que mostra que ele é o Todo-Poderoso, e ele ficou surpreso. Eu abri a Bíblia dele, e está escrito lá também, aquele que é, que há, aquele que era, e que é, e que há de vir. E eu perguntei, quem é que há de vir? Ele falou, é Jesus. E ali diz, aquele que foi traspassado. Quem foi traspassado? Eles falaram, Jesus. Eu falei, então, está escrito aqui, ele é o Todo-Poderoso. E você está dizendo que ele não é o Todo-Poderoso. Bom, no final eles disseram assim, olha, é difícil conversar com pessoas como você, porque você faz questionamentos. Bom, terminou mais ou menos assim, e minha mãe ela ficou muito chateada com a situação, porque ela não conseguiu o efeito que ela esperava, né? De ver, olha, tá vendo, Marcelo? Existe explicação. Então ela ficou, é a palavra que eu queria, decepcionada. Bom, o tempo passou e em alguns momentos eu ainda conversei com a minha mãe e, olha, desde que eu me converti, eu orei pela minha mãe todos os dias para ela conhecer a verdade, que é Cristo Jesus. Todos os dias durante 16 anos. A minha mãe ficou muito doente, e desde o início da doença até o final foram mais ou menos 3 anos, tá? E conversei com ela algumas vezes, né? E teve teve um domingo, eu estava, na época eu não era pastor ainda, eu estava numa igreja, a Igreja Batista, na Zona Leste de São Paulo, durante o culto. Falei para minha esposa assim, olha, a minha mãe está muito doente, a gente sabe disso, minha mãe, possivelmente ela vai partir logo e eu quero ter a certeza que ela entende quem é Jesus Cristo. E falei, olha, vamos sair daqui, vamos na casa da minha mãe, e eu vou conversar com a minha mãe e vamos ver, vamos pedir a direção de Deus. Chegamos lá, oi mãe, tudo bem? Tudo bem? E dei um beijo nela, um abraço, e eu falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu estou vindo da igreja e eu senti no meu coração que eu deveria vir aqui. Eu quero falar com a senhora, mãe, sobre Cristo. E eu quero fazer de uma maneira diferente, mãe. Deixa eu falar, depois eu escuto a senhora. Mas eu não vou nem falar muito, mas eu tenho alguns versículos para ler, tenho um ensino para compartilhar, mãe, porque eu preciso disto, eu preciso falar para a senhora, mãe. E aí eu comecei e eu falei principalmente sobre Jesus. Eu não fiquei entrando em outros assuntos, porque esses outros assuntos eu entendo que não são os mais importantes, né? Embora sejam, mas o que a gente precisa fazer com a Testemunha de Jeová é principalmente desvincular ela do falso Cristo que é pregado lá, e também elas entenderem que o CG, ou seja, o corpo governante, não representa o caminho até Jeová, né? E eu bati principalmente na tecla sobre Jesus, e conversei com ela e falei alguma coisa sobre o corpo governante, as mentiras, as falácias e as mudanças, expliquei coisas para ela e, bom, eu falei, mãe, é isso que eu queria falar para a senhora. Aí eu fiquei assim, né, e minha esposa orando, e ela disse assim, tá bom, Marcelo, e Ana, né, o nome da minha esposa é Ana.
Eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Eu até me emociono porque é como se eu voltasse a esses anos, né, que eu estou sem a minha mãe naquele dia, né? E ela falou assim: olha, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quando vocês vinham aqui e conversavam comigo, eu ficava nervosa, ficava assim, sem paciência com vocês, mas eu queria que vocês soubessem o seguinte: depois que vocês iam embora, eu pensava no que vocês falavam. Entenda assim, ó, agora palavras minhas, né? Depois eu volto para as palavras da minha mãe. Entenda assim, ó. É muito difícil você se desvincular de uma seita, porque o seu cérebro fica contagiado pela seita, entenderam? A gente escuta coisas e o ensino ele é inoperante espiritualmente, mas ele é sagaz, ele trabalha na nossa mente de uma maneira em que você se sente totalmente refém daquelas pessoas. Eles fazem você pensar como eles pensam, eles comandam você, mas você não percebe isso. Então, quando alguém vem falar algo que toca nas suas convicções, você não aceita. E entenda assim, ó, a pessoa que é TJ, veja, ela tem todo o aspecto emocional com as pessoas do salão, mas ela tem algo que chocará muito a sua vida se ela deixar de testemunhar que é TJ. Ela perde a família. Então, é algo assim doentio, porque a pessoa ela perde toda a família. No caso da minha mãe, não era bem esta a questão, mas apenas estou abrindo um parêntese e fechando. Por que não era bem a questão? Bom, eu já não era TJ, e apenas a minha irmã, que é mais velha que eu, até onde eu sei, até ela continua lá. Né? Mas a minha mãe ela tinha os receios dela de enfrentar a organização e ser mal vista, ser falada, e, bom, toda essa questão. Mas voltando, que é o mais importante, né, o que ela disse foi assim: quando vocês iam embora, eu pensava no que vocês diziam. E eu cheguei a conversar com os anciãos do Salão do Reino, não aqueles primeiros, né, que me visitaram, mas veja, passaram-se anos, então outros líderes, e lógico que eu não darei nomes aqui, mas eles diziam assim: olha, nós também não temos resposta para isso que o seu filho perguntou, nós temos que pesquisar, mas nunca chegaram com as respostas, né? Então isso fez a minha mãe ela balançar em toda essa questão das testemunhas de Jeová. E ela disse assim: eu pensava e eu estou aqui então e entendendo o que você está dizendo. Aí eu olhei para ela e disse assim: mãe, a senhora está dizendo uma coisa muito séria, porque eu estou falando de Jesus. Assim, eu disse para ela assim: a senhora entende, mãe, quem é Jesus? Que ele não é um ser criado, que ele é o próprio Deus, que ele recebeu adoração, que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, e ele é o todo-poderoso, ele é o Mashiach de Israel. Aí ela olhou para mim e disse: eu creio. Aí, sabe como nós somos, né? O camarada ora 16 anos, todos os dias pela mãe. E ao escutar que ela diz assim: eu creio, eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar, e eu pensei na minha, né? A gente, como ser humano fraco, eu disse: mãe, a senhora está entendendo o que eu estou perguntando? Porque naquele momento eu poderia ter pensado: oh, Deus está respondendo aqui, mas ainda perguntei: mãe, a senhora está entendendo? Eu estou querendo dizer se a senhora aceita o Jesus da Bíblia e deixa de lado o Jesus das Testemunhas de Jeová. Aí ela olhou para mim e falou: sim, eu deixo. Aí eu me desmanchei, né, emocionalmente, e abracei, beijei a minha esposa também. E
nós oramos, né? E eu disse assim: mãe, eu vou fazer uma oração aqui. Ela não é milagrosa, é somente é um modelo para te conduzir até Jesus Cristo, né? Desculpem, eu fico emocionado ao lembrar. E ela orou comigo, né? Entregando a vida a Jesus e se arrependendo de todos os seus pecados. Bom, foi um momento muito especial. Depois tomamos um cafezinho, minha mãe sempre tinha um cafezinho ali pra gente, e fomos embora e a gente foi comentando, né, a minha esposa e eu, sobre o ocorrido. E depois de uns dias, minha mãe foi em casa e eu já sabia que ela, como eu disse, né, ela estava bem doentinha. E ela em casa, ela deitou na minha cama e ela falou algo que eu jamais esquecerei, né? Veja, minha mãe foi testemunha de Jeová durante 30 anos. Eu lembrei de um dado aqui. Ela foi na minha casa depois de 30 dias que ela fez essa oração e confessou a Jesus Cristo como Senhor da vida dela. E ela deitou-se na cama, bem fraquinha. Ela olhou para minha esposa e para mim e disse assim: olha o que ela disse. Ela disse assim: gente, eu percebo que Jesus me ama tanto. Eu sinto tanto o amor de Jesus por mim. Eu sinto como se Ele estivesse aqui comigo. Eu sinto que Deus cuida de mim. Aí ela disse assim, completou assim: eu nunca senti isto na minha vida. Entenderam? Olha, minha mãe foi testemunha de Jeová 30 anos e ela nunca sentiu o amor de Deus por ela como ela sentiu naqueles 30 dias. Depois disso ela veio a falecer, mas eu sei onde ela está. Ela está com o Senhor. Então eu estou compartilhando este testemunho com vocês, e o testemunho de alguém que passou pelas testemunhas de Jeová, e eu ando com Cristo, recebi Cristo como Salvador há 35 anos, né? E louvado seja Deus que muitos têm compreendido da palavra, e a palavra de Deus diz, né? E conhecereis a verdade, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do jugo da religião. E João 14, versículo 6, Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho não é organização, seja a Testemunha de Jeová ou qualquer outra. O caminho é Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado por você me acompanhar até o final. Considere se inscrever em nosso canal. Nosso canal existe para levar a palavra de Deus, tá? E cada vez que você interage no canal, o YouTube referencia mais os nossos vídeos e assim mais vidas são alcançadas. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.